Senhora presidente, colegas vereadores, público que assiste aqui no plenário e você que assiste em sua casa, meu boa tarde, meu boa noite. Senhora presidente, para não fugir do costume de trazer o discurso, trazendo um pouco de um outro conhecimento, pensando em história, pensando lá atrás, o que me encanta lá na Revolução Francesa, doutor Fernando, é que antes deles escolherem os representantes, eles primeiro lutaram pela maneira de votar, pela maneira de escolher. Uma democracia só é democracia se o povo pode escolher os representantes e a forma de escolher os representantes. No Brasil, nós temos uma certa democracia, porque o povo escolhe os representantes, mas o povo não escolhe a maneira de escolher os representantes. Eu tenho certeza absoluta que se o povo pudesse escolher a maneira de escolher os legisladores, seria uma escolha simples. Macabu tem 11 vereadores, os 11 mais bem votados seriam os vereadores. Os deputados mais bem votados seriam deputados, os senadores mais bem votados seriam senadores. Infelizmente, os arranjos políticos partidários levam a democracia brasileira a se perguntar: temos de fato uma democracia ou temos uma série, um jogo, como é falado, um jogo político, onde os arranjos partidários dizem têm mais força do que a vontade do povo? Aqui em Macabu são 11 vereadores. Eu estive entre os 11 mais bem votados na eleição passada, mas fiquei de fora por conta dos arranjos partidários. Eu tenho certeza que não era a sua vontade que fosse dessa forma. Por ter ficado de fora, dentre os aqui estão, de fato, com sua cadeira legítima, nesse mês de março estarei me despedindo dos meus colegas vereadores, como vereador de Conselho de Macabu, pelo menos por enquanto. Os vereadores titulares estarão voltando e podendo fazer o seu trabalho aqui por força de lei. Quanto ao futuro, a Deus pertence. Quanto às próximas escolhas, ao povo pertence. O que nós temos é o passado para nos apegar. E durante esse passado, vereador, fico pensando hoje, talvez, a última vez que uso desse plenário, nesse momento, nessa legislatura, fico imaginando fazer aqui uma retrospectiva daquilo que vivi aqui dentro. Momentos agradáveis, momentos nem tão agradáveis assim, momentos em que colocamos votações e venci votações, momentos em que perdi votações aqui dentro, momentos em que debati com alguns colegas, em alguns momentos de forma mais acalorada, em outros momentos de forma menos acalorada, mas sempre mantendo o respeito, sempre mantendo a educação, fazendo uma política da cintura para cima, uma coisa com a elegância que o povo macabuense precisa. Aqui apresentei projetos de lei, como, por exemplo, a lei do autista, muito me orgulha, projetos de lei como, por exemplo, a lei do Braille, projetos de lei como, por exemplo, a lei do Dia Municipal de Ação de Graças, também indicações legislativas, indicação, por exemplo, para que os alunos da rede pública que precisassem tenham seus óculos, tenham aparelhos auditivos doados pelo município, indicação para que houvesse aulas de música, educação física, língua estrangeira, desde a educação infantil, quem sabe até mesmo na creche, indicação para que houvesse atendimento psicológico prioritário para profissionais de saúde, profissionais de educação, atendimento psicológico online para toda a população, indicação para que houvesse uma auditoria de WhatsApp para a saúde do nosso município, indicação para a lei de 1/3 para a gestão democrática na educação, indicação para que voltassem os projetos culturais do município, com ênfase no artesanato, porque nunca tivemos uma gestão tão preocupada com o artesanato como existe hoje. Indicação legislativa também, pensando ainda em educação, para mais orientadores pedagógicos, para cuidadores, para mediadores de aprendizado, indicações que favorecessem também os alunos com necessidades especiais, indicações que favorecessem os professores também em suas diversas funções e situações. Aliás, votamos aqui, toda a Câmara, e me orgulho de fazer parte da legislatura que votou aumento de salário para o professorado e para tantos outros servidores públicos municipais, aumento da diária do motorista e tantos outros projetos e indicações que pude contribuir com os senhores aqui, enquanto estive aqui presente nesses 3 anos e meio. Por um tempo saí para ser secretário de Educação.
lá na Secretaria de Educação, conseguimos ali, em 2 meses apenas, regularizar o kit de alimentação que estava atrasado na época, colocar ônibus escolar, colocar o processo da merenda em dia. Ali na Educação, em 2 meses, fizemos uma festividade de 7 de setembro, na Cultura fizemos o Circo na Mão, iniciamos um processo para comprar a casa, que será o centro de referência para alunos com necessidades especiais. Muito me orgulho que foi nesses 2 meses que voltamos às aulas presenciais no município. A pandemia havia passado, as vacinas já estavam acontecendo, não tinha mais necessidade da criança ficar em casa fingindo que aprendia, porque cá para nós não aprendia nada. Elas voltaram para as escolas, com as crianças nas escolas, a merenda escolar voltou, com as crianças nas escolas, o atendimento psicológico, assistente social, orientador pedagógico, orientador educacional, todo o aparato da educação pôde voltar a funcionar. Depois de um tempo, me afastei um pouco de tão perto assim da educação, mas quando o prefeito me pediu, vereador, por favor, ajude mais uma vez a educação. Tive o prazer e a honra de indicar a atual secretária de Educação. Na gestão da Tawane não falta merenda, você sabe, não falta transporte escolar, nós tivemos um processo do uniforme, nós tivemos 15 de março, 7 de setembro, nós tivemos ali o kit escolar, crianças ganhando mochila, lápis, caneta, caderno, tesoura, tesourinha, apontador, um kit completo para as crianças do município poderem estudar. Também iniciamos o processo de gestão democrática, colocamos cuidadores em escolas, mediadores de aprendizado em escolas, reformamos escolas, como a escola de Macabuzinho, por exemplo. Muita coisa ainda precisa fazer, tenho certeza disso. Conceição de Macabu não é uma cidade norueguesa, sempre digo isso. Aquelas que sobram dinheiro, que todo mundo tem condição de ter um plano de saúde, ter um plano de assistência. Conceição de Macabu é uma cidade pobre, do interior do Rio de Janeiro. Um estado que dos últimos 5 governadores, 4 saíram presos. Essa é a situação de Conceição de Macabu. Nós fazemos o que dá, um cobertor curto, que quando a gente tapa o pescoço, a gente destapa o calcanhar. Mas o prefeito Valmir Lessa tem trabalhado para melhorar um pouco mais a vida do munícipe, colocando, por exemplo, em prática o projeto de lei do vereador Cláudio Ramalho, meu pai, desde 2012, que é o projeto de lei dos ônibus urbanos, só agora cumprido no nosso município. Também foi o prefeito Valmir Lessa que tapou os buracos, trazendo o asfalto para o município. Vamos lembrar, a prefeita quebrou para poder arrumar e passou uma gestão inteira e nada se fez. Estou aqui para criticar o prefeito passado, pelo contrário, também fez coisas muito boas no nosso município. O Curta Macabu, a Flimac, os projetos culturais do governo Cláudio Linhares foram excelentes. Aliás, fiz indicações legislativas para que voltasse esses projetos culturais. Voltamos a capoeira, voltamos o balé, voltamos o judô, voltamos o jiu-jitsu, voltamos ali vários projetos, mas pela primeira vez, vereador, líder do governo, pela primeira vez nós distribuímos também uniforme para esses projetos. Foram 1.600 uniformes distribuídos no governo Valmir Lessa para esses projetos, para que as crianças não fossem apenas para o projeto, mas fossem uniformizadas, equipadas, preparadas. Essa é a Macabu do futuro que eu sempre sonhei. Uma Macabu que não se resolva apenas, não se tape só com a peneira, não se enxugue gelo, sabe? Uma lâmpada que quebra precisa ser trocada, claro que precisa. Um buraco na rua precisa ser tapado, é claro que precisa. Uma pracinha, uma quadra com algum problema precisa ser consertado, é lógico que precisa. Mas a lâmpada consertada, trocada, ela volta a queimar. O buraco volta a quebrar de novo. E a quadra volta a precisar de manutenção. O que nunca acaba? A educação que a pessoa recebe. Por isso me dediquei, quero me dedicar a minha vida inteira à educação, porque o que a criança aprende, ela nunca esquece. A própria Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Que Deus abençoe Conceição de Macabu, e que possamos pensar numa Conceição de Macabu do futuro, uma Conceição de Macabu preparada para atender as próximas gerações, uma Conceição de Macabu preparada para resolver os problemas e as demandas daqui para frente. Não apenas uma Conceição de Macabu que enxugue problemas, que resolva problemas, mas que se torne cada vez melhor. Esse é o meu desejo e essa é a minha vontade de continuar na política para isso. Obrigado, presidente, pelo tempo. Conceda a parte ao vereador. 2 minutos por a parte. Para ilustrar aqui as palavras do vereador, eu falo aqui um exemplo, um rapaz humilde, palavras, de cara que dá muita atenção na hora precisa, quando a gente procura, de diálogo, cara oculto. Então, confesso que a Câmara, o tempo que você esteve aqui, vereador, parabenizo, onde o senhor trouxe vários projetos
Projeto esse, né, pensando na sociedade, pensando no munícipe, pensando no crescimento e no desenvolvimento. Então, parabenizo o senhor, né? Então, hoje é uma perca muito grande para a Câmara, mas não para o povo macabuense, porque tenho certeza que lá fora o senhor vai continuar o seu trabalho. Trabalho esse que o senhor sempre fez, está acolhendo, está abraçando e está procurando ajudar da melhor forma possível. E o futuro, como o senhor mesmo disse, o futuro Deus pertence. Eu creio, né, que Deus está olhando lá de cima, e tenho certeza que o senhor vai ter essa nova oportunidade.